tarde, agradeço muito o convite, não estou participando como eu acho que gostaria desse tipo de discussão lá em Brasília, no Congresso, e nem tão envolvida quanto várias das pessoas que passaram por aqui hoje. Acho que um desafio a mais para nós aqui nesse último painel é não repetir demais, embora eu acho que, já vou me pedindo desculpa por isso, acho que não é inevitável, porque não há consenso. Então, na verdade, isso aqui é um certo recenseamento de opiniões, né? Não necessariamente eu não dizer as coisas que eu acho só porque repetem vai contribuir para o debate. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa, sim, de uma lei específica, e acho que é importante que o Congresso esteja reagindo a esse momento, assumindo responsabilidades, liderando o debate. Não vai ser fácil, e acho que lei nenhuma vai resolver todo o problema, não, especialmente não uma lei que se aplique apenas às companhias, seus administradores e controlador estatal, neste âmbito que a gente está discutindo. São muitos outros problemas de governança pública e, enfim, não passíveis de serem resolvidos por uma lei como essa, mas não apenas isso. Acho que os mecanismos de controle que estão sendo propostos, e acho que é adequado que seja assim nesta lei, são muito indicados para os problemas que as estatais apresentam. Como o Mauro falou, na Petrobras tinha formalmente, ou para inglês ver, boa parte do que está aqui. Na Sadi e na Aracruz tinha, nós vimos o que aconteceu, eram empresas inclusive listadas na SEC, com os controles internos atestados pela sua administração, por auditores independentes e etc. E nós vimos aqui o que aconteceu com aquelas empresas quando o câmbio explodiu em 2008. Custou a vida delas e, portanto, eu acho que não dá para ter ilusão, especialmente tratando de problemas tão complexos como esses. Acho que a lei devia ser mínima, devia focar em algumas questões muito relevantes que precisam ser reguladas para aumentar a nossa chance de ter algum controle público sobre a atuação de empresas que tendem a ser gigantes e, portanto, muito difíceis de gerir e sujeitas aos apetites de muitos tipos. Nossa história mostra isso repetidamente. Acho que não vai ser fácil defender esse patrimônio público organizado dessa forma por meio de qualquer lei. A gente deve tentar, mas eu acho que o risco dela tratar de temas que já são tratados na lei das SAs, como, por exemplo, o artigo 20, né, que trata das responsabilidades solidárias do Conselho em relação a atos de gestão. Já existe jurisprudência para as responsabilidades dos administradores na lei das SA, ela é testada. Há outros aspectos que a lei, como esse artigo 26, né, que é até difícil entender a quem que ele se dirige, quem tem responsabilidade e pode ser responsabilizado por aquilo ali não acontecer. Eu acho que criar esse nível de insegurança jurídica pode afastar gente boa, competente, preparada, dos conselhos, das diretorias, das funções executivas nas companhias estatais, quando a gente, eventualmente, talvez precise muito de gente do mercado, de profissionais qualificados. Acho que eu fiquei bastante preocupada ao ver o nível de abrangência de comandos genéricos presentes nessa lei, sem que fique muito claro que interpretação vai ser dada por quem tem que fazer cumprir essa lei no futuro, e que tipo de efeito colateral. As palavras das leis têm muitos efeitos colaterais e o Museu das Consequências não pretendidas é muito rico, e a gente acho que deveria, nesse caso, se restringir. Por mais que eu entenda que deva estar um clima absolutamente difícil de administrar no Congresso, inclusive de legítima vontade de fazer alguma coisa, né? Então, acho muito positivo que sejam todas sociedades anônimas,
que se trate da composição da administração, porque acho que um certo nível de prescritividade é inevitável aqui, mas também com cuidado ao proibir, né? Ser muito restritivo em quem são os servidores públicos que podem estar envolvidos no conselho de administração de uma companhia estatal, enfim, eu acho que tem alguns riscos. Bom, acho que com certeza tem que falar dos órgãos e estruturas de controle, como está falando, auditoria interna, comitê de auditoria estatutária, etc. Falar de disclosure, de aumentar a transparência, a prestação de contas, regular ou exigir que seja tratado por meio de política qualquer transação com parte relacionada, falar da responsabilidade mais específica do controlador estatal. Acho que são temas importantes, devem ser abordados, mas sem sobrepor, mais uma vez, e acho que tentar regular menos e de forma mais proporcional. Porque eu acho que, nesse caso, por exemplo, né, todas terem que ter um conselho de administração entre 7 e 11 membros, um comitê de auditoria estatutário entre 5 e 7, um conselho fiscal. Não necessariamente todas as companhias têm porte para justificar esse tamanho e essa sofisticação nos órgãos de controle. A gente pode estar criando um monte de cargos, especialmente se você fala de subsidiárias, de empresas controladas, que não necessariamente precisariam ter conselho, por exemplo. Eu acho que isso deveria, até no PL do senador Aécio, se tomava esse cuidado, né, de que esses órgãos que eram determinados, eram prescritos, não necessariamente precisavam existir para cada uma das empresas do grupo, mas principalmente eu acho assim, de algum modo tratar a preocupação com ser mais proporcional. Não sei a quem atribuir necessariamente esse poder. As agências reguladoras setoriais acho que não são bom candidato, elas têm que se preocupar com a regulação econômica do setor e não com a gestão pública. Então, seria o ideal que houvesse um órgão estatal mais forte, vamos dizer, que pudesse garantir essa preocupação com a proporcionalidade. Queria mencionar que, em relação ao artigo 238, eu acho que não deveria valer para companhias de economia mista. Acho que a companhia de economia mista, nesse ponto, concordo com o voto que a CVM deu e com isso condenou a União na questão da Assembleia da Eletrobras. A sociedade de economia mista não pode ser organizada para dar prejuízo permanentemente. É uma contradição. Se as estatais já se aplica o regime jurídico da empresa privada, aquela companhia que vem buscar recursos no mercado, se ela é intrinsecamente deficitária, e esse é a sua característica para cumprir com a missão, ela não deve ser de capital aberto. Eu eliminaria a aplicação do artigo 238 para companhias de capital aberto para diminuir um pouco a confusão. E, por fim, já com o tempo estourado, queria falar só da preocupação com o enforcement. Acho realmente que, e sem ter proposta para fazer nesse caso, fazer valer essa lei tem que depender de enforcement público, claro, naquilo que é companhia aberta, tem que se fortalecer a CVM. É muito importante que a CVM tenha autonomia financeira de verdade e não só escrita lá na Lei 6385, que o orçamento da autarquia possa ser garantido com base no que ela arrecada, e ela arrecada, ela não é deficitária, mas não tem acesso aos seus recursos, eles vão para o Caixa da União, e isso é um fator muito importante, tanto para a percepção de falta de independência da CVM, que tem que, por exemplo, julgar não sei quantos processos, no caso da Petrobras, em que estão políticos, eram conselheiros da companhia quando decisões foram tomadas, e isso tudo sendo ela uma autarquia que depende de conseguir orçamento na discussão lá em Brasília. Isso na lei não está assim e a lei não é cumprida.
Então, eu acho que fortalecer o órgão regulador, tanto para fortalecer a percepção pública de que ele é capaz de ser independente, como para, de fato, lhe dar melhores condições para investir no cumprimento da sua missão, menos sujeito a políticas que estão completamente, políticas inclusive fiscais, alheias às suas prioridades e alheias à sua situação particular, na medida em que nem deste a CVM, por exemplo, tem. Mas acho que mais que isso também, em relação às outras companhias estatais, é preciso desenhar uma forma de fazer valer essas regras. E concordo com os que falaram antes de mim em relação ao enforcement privado também. Não na forma como estaria prevista aqui nesse PL, que elimina qualquer exigência para que o acionista possa mover a ação do artigo 246 da lei das SAs, mas evoluindo para realmente criar a ação coletiva aqui no Brasil, para que os prejudicados possam contribuir com os entes públicos em fazer valer as leis. É um tipo de medida dissuasória que a gente não tem aqui, é o risco, o medo que o administrador teria de ser acionado para indenizar prejuízos. Isso aqui não existe, porque as ações simplesmente não chegam ao fim. E quando alguém propõe uma ação. Desculpa, eu já fiquei muito.